Jesus, amém. Amém. Obrigado, querido. Os irmãos amados, graça e paz de Jesus. Amém. Quero dizer que é motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos nessa noite. Obrigado, pastor Hugo, pelo convite, pela confiança. Mesmo de longe, tenho me alegrado e admirado com tudo que Deus tem feito nesse lugar. E a minha oração nessa noite é que tudo que vocês experimentaram desses 10 anos sejam medidas mínimas do que Deus tem daqui para frente, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro livro dos Reis, o capítulo 19. Nós vamos ler inicialmente apenas o versículo 8. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 8. E a partir desse versículo, nós vamos estudar a vida de um homem de Deus. Quero lhes falar nessa noite sobre o Deus provedor. Primeiro Reis 19:8 diz assim: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém. Eu tenho apenas uma pergunta para responder com vocês nessa noite. Eu trouxe do meu coração, lá de Guarapari, do Espírito Santo, uma pergunta para ser respondida com você. Não posso responder essa pergunta sem você. A pergunta é: que comida é essa? O texto sagrado está nos dizendo que Elias, o profeta, fez uma refeição, não foram 2 nem 3, uma refeição, e que essa refeição foi capaz de alimentá-lo para uma caminhada ininterrupta de 40 dias e 40 noites até o monte do Senhor. Para você que conhece a história desse profeta, você bem sabe que o episódio imediatamente anterior a esse é um Elias depressivo, pedindo a morte num poço de angústia. E de uma hora para outra, aquele profeta depressivo, pedindo a morte, se levanta, come, e com a força daquela comida, caminha 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. A pergunta é: que comida é essa? Qual que é a qualidade, qual que é o tempero? Quais são os ingredientes? Porque se essa comida estiver disponível hoje, eu estou precisando dela. E talvez você também. Para responder essa pergunta, eu quero te encorajar a anotar 3 coisas. Se não no seu aplicativo, num papel, sobretudo nas tábuas de carne do seu coração. As 3 vezes que Deus alimentou o profeta Elias na Bíblia. A Bíblia Sagrada registra Deus alimentando o profeta Elias 3 vezes. A primeira vez, no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versos de 1 a 7. A segunda vez, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versos de 8 a 24. E a terceira e última vez, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versos de 1 a 8, texto base dessa noite. Eu quero estudar com vocês cada uma dessas 3 vezes para respondermos a uma pergunta. Qual é a pergunta? Que comida é essa? Bem, a primeira vez que Deus alimenta o profeta Elias está registrado no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versos de 1 a 7. Diz o texto sagrado que Deus chama Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, para profetizar num tempo difícil. Tempo do reinado de Acabe, que casou-se com uma mulher muito impiedosa chamada Jezabel. E por causa da idolatria e de todo o afastamento de Deus que o povo viveu, o Senhor condena aquele povo a viver sem chuva, sem orvalho. E naquele tempo,
nas condições econômicas e geográficas daquele tempo. Viver sem chuva significa viver sem comida, significa viver sem agricultura, significa viver sem recurso. E é nesse momento que Deus levanta um profeta, o seu nome é Elias. Diante da situação caótica do povo, Deus levanta um homem de Deus, mas para profetizar uma mensagem que o povo não queria ouvir. É muito fácil para todos nós os pregadores, temos vários amigos pastores aqui nessa noite, para nós é muito fácil quando nós vamos a um púlpito e falamos aquilo que você quer ouvir. É muito difícil quando nós precisamos falar aquilo que você não quer ouvir. E Elias foi levantado para falar o que o povo não queria ouvir. O que Elias disse? Elias disse: tão certo como vive o Senhor, nem orvalho, nem chuva cairá, virá um tempo de seca, virá um tempo de escassez, virá um tempo de fome. E na primeira vez que Deus alimenta o Elias, no texto que eu já te dei a referência, diz a palavra de Deus, que Deus envia o Elias para se esconder à beira do riacho de Querite, fronteira com o Jordão. E quando Elias está à beira do riacho de Querite, fronteira com o Jordão, todos os dias, de manhã e ao entardecer, Deus enviava corvos, trazendo pão e carne em suas partas, para alimentar o Elias. Portanto, se um dia você for fazer uma prova na faculdade, um vestibular, um concurso público, e a pergunta for, na primeira vez que Deus alimentou o profeta Elias, qual foi o meio que Deus usou? Você vai responder a opção que diga corvos. A primeira vez que Deus alimenta o profeta Elias é através de corvos. Corvos, ordenei aos corvos que dê de comer ao Elias. Todos os dias, de manhã e ao anoitecer, Deus enviava corvos, trazendo em suas patas pão e carne para o Elias comer. Qual é o problema disso? Isso é um grande problema. Por que isso é um problema? Isso é um problema por conta de Levíticos 11:15. Levíticos 11:15 diz assim: o corvo e toda a sua espécie são animais, são aves sacrificialmente impuras ao Senhor. O corvo é uma ave símbolo da maldade, símbolo da podridão, símbolo da impureza. Diz Levíticos 11:15 que Deus não aceita sacrifício de corvo. Diz Levíticos 11:15 que Deus repudia corvo. Diz Levíticos 11:15 que o corvo é uma ave sacrificialmente impura, que ninguém poderia levar um corvo até o altar, que ninguém poderia levar um corvo como sacrifício a Deus, porque Deus abomina os corvos. Por que isso é um problema para nós? Além de Levíticos 11:15, isso é um problema para nós essa noite, por conta de Gênesis 8:7. Gênesis 8:7 nos dá conta de que Noé, às vésperas de acabar o dilúvio, antes de enviar uma pomba para fora da arca, Noé envia um corvo. Antes de enviar a pomba, ele envia um corvo. Por uma razão. Qual foi o raciocínio de Noé? De Gênesis 8:7, que o corvo saía e voltava da arca. Até que ele para de voltar, Noé chega a uma conclusão: que as águas do dilúvio já começaram a baixar, mas ainda não secou. Começou a baixar a ponto da carniça e da ossada boiar. Porque quando a carniça e a ossada, lembra que no dilúvio está todo mundo morto debaixo da água. As águas estão baixando e agora começa a boiar carniça, ossada, dejeto, morte, podridão. E quando tudo isso começa a boiar, o corvo não volta para a arca. Por quê? Porque corvo se alimenta de dejeto, corvo se alimenta de carniça, corvo se alimenta de podridão, corvo se alimenta daquilo que é mal. Se você soma Levíticos 11:15 e Gênesis 8:7, você chega a uma conclusão comigo nessa noite: corvo não vale nada. Nas mais variadas religiões do mundo, corvo é sempre tido como um símbolo de mau agouro, de praga, de coisa ruim. Eu tenho uma pergunta para você. Por que Deus alimenta o Elias com corvo? Eu fico imaginando se é o Pedro recebendo essa comida. Possivelmente ele ia fazer de rogado, não ia comer corvo, coisa impura, coisa imunda. Mas diz o texto que Elias come, não apenas come e sobrevive, não apenas come e sobrevive, mas diz o texto que é Deus que envia o corvo, não é o diabo. Qual é a lição da primeira vez que Deus alimenta o Elias? Preste atenção nisso. Deus está dando um recado para esta igreja, Deus está dando um recado para o meu coração e para o seu. Quando eu mando, até o corvo obedece.
Não pense você que a autoridade de Deus é apenas sobre os anjos, que a autoridade de Deus é apenas sobre pastores, é apenas sobre gente do bem. Quando Deus manda, até o corvo obedece o projeto dele. Quando Deus resolve abençoar a sua vida, até corvo aparece para te alimentar. O Deus provedor também usa corvos para alimentar os seus filhos. O que é um corvo? O corvo pode ser um patrão injusto. O corvo pode ser uma deslealdade. O corvo pode ser um momento ruim da sua história. O corvo pode ser a falência de uma empresa. O corvo pode ser uma ruptura emocional. O corvo pode ser um dia ruim, um dia de angústia, que nós achamos ser o pior dia da nossa história, mas que Deus pode transformar no melhor, porque Ele também usa corvos para nos abençoar. Em Gênesis capítulo 50, verso 20, está registrada uma das frases mais lindas de José, porque os irmãos de José estão absolutamente desesperados, porque agora o jogo virou. Agora não é mais um coitado jogado no poço, agora é o governador da coisa toda, e os irmãos estão preocupados, mas de Gênesis 50, 20, palavras de José: vocês não precisam se preocupar, porque o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Deus transforma mal em bem. Deus transforma corvo em mecanismo de sustento para nós. Quando Deus manda, até o corvo obedece. Você sabe que, é claro que não é o melhor delivery a comida chegar na pata suja de um corvo. Não deve ter sido muito agradável ou passado pelos protocolos mais rigorosos de higiene sanitária. Mas não importa. Às vezes a providência divina não vem embalada por um anjo, às vezes vem por um corvo. Eu quero dizer para você que quando Deus manda, até o corvo obedece. E que na sua história e na minha, às vezes o nosso sustento veio por meio de corvos. Dias ruins, reuniões difíceis, conversas amargas, noites na UTI, noite chorando porque o filho ainda não voltou, dias amargos no casamento, dias amargos na vida, colapsos emocionais, problemas, corvos. Lembre-se, quando Deus manda, até o corvo nos abençoa. Esses dias à noite, tempo atrás, eu e minha esposa, pastor Hugo, queríamos comer comida japonesa. E às vezes as entregas da vida nos decepcionam. Eu liguei 6 horas para fazer o pedido, 7 horas não chegou, 8 horas não chegou, 9 horas não chegou, 10 horas não chegou, 10 e meia não chegou. Eu moro numa cidade de 120 mil habitantes, uma cidade 6 vezes menor do que a cidade de vocês. Com o tempo que demorou, dava para eu vir no Rio de Janeiro, às vezes andando. Quando deu 10 e meia, meu irmão, eu já tinha perdido a fome e a esposa. Só tem um problema. Eu tenho na vida um pacto de não reclamar. Eu sou filho de um tetraplégico. Meu pai faleceu aos 44 anos. E ele enfrentou uma enfermidade terrível, morreu vegetativo nos meus braços. E além da doença, a nossa família enfrentou severas dificuldades financeiras. Eu e meu pai vivemos sem dinheiro e ele sem saúde. E mesmo sem poder movimentar um dedo ou o pescoço, meu pai nunca reclamou da vida. Então eu, que tenho um movimento das pernas e uma vida confortável, nunca me achei no direito de reclamar. Eu fiz um voto de não reclamar. A minha esposa não fez esse voto. 10 e meia da noite o trem estava feio lá em casa. Cadê essa comida? Cadê o raio dessa comida? 10 e meia eu ligo. Não para reclamar, mas para pegar uma informação. O dono do restaurante atende e diz: estou saindo daqui agora. Ótimo, 11 horas não chegou, 11h15 não chegou, 11h30 não chegou, 11h45 não chegou, 5 para meia-noite toca o interfone. Eu olhei para minha esposa e falei assim: pela primeira vez na sua história, ela minha primeira namorada, eu o primeiro namorado dela, pela primeira vez na nossa história juntos, você vai me ver reclamando. Hoje eu quebro o meu voto. Porque esse homem é um mentiroso, esse é filho de Satanás. Ele desrespeita o consumidor. Ele não sabe que o diabo é o pai da mentira. Por que ele não falou assim: não dei conta de atender? Desculpa,
É melhor do que mentir. Falou que saiu na hora que não saiu. De repente, a minha esposa parou de achar ruim e os olhos dela começaram a brilhar. Como quem diz, eu casei com um sujeito homem. Hoje eu vou ver um negócio acontecendo aqui nessa casa. Eu tirei o meu pijama, coloquei uma calça, não ia brigar com ninguém de pijama. Coração acelerado. O porteiro diz, o dono veio aqui entregar. Eu falei, é o dono? Então ele vai ouvir mais ainda, porque o entregador não tem culpa nenhuma, mas o dono vai ouvir. E eu preparei tudo e vou dizer, ó, seu dono, é o seguinte, o senhor sabe que o diabo é o pai da mentira? O senhor sabe que a mentira que o senhor me contou, coloca o senhor debaixo de uma maldição, que o senhor está debaixo de uma maldição. Que o senhor estragou a noite de uma família, que o senhor desrespeita o consumidor, que a nossa cidade é pequena e que isso é uma vergonha e tal, etc. Tocou a campainha, preparei meu discurso, quando eu abro a porta ele diz assim, ah, você não é o pastor da Igreja Batista ali? Ô querido, boa noite, Deus te abençoe. Ele, desculpa a demora. Que isso, demora? O lema da nossa igreja é tolerância e paciência. Você não sabe, você não visita a gente lá de vez em quando? Ah, pastor, me desculpa, eu estou envergonhado. Vergonha nada, meu irmão, vergonha. Acontece. Pastor, não vou nem te cobrar, faço questão de pagar, eu recebo pelo meu trabalho, você vai receber pelo seu. Deus não permitiu que eu quebrasse o meu voto. Mas você sabe por que eu estou te contando isso? Porque as entregas da vida às vezes decepcionam. A providência de Deus às vezes parece demorar. O Lázaro está morto. O filho ainda não voltou. Uma internação não deu certo, a segunda não deu certo, a terceira não deu certo. Um psicólogo não resolveu, o outro não resolveu, o outro não resolveu. Às vezes as entregas da vida são corvos. Mas eu vim aqui te encorajar a não reclamar dos corvos. Porque quando Deus manda, até o corvo obedece. Bem, agora Deus alimenta o Elias pela segunda vez. Acabam os corvos, e diz o primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versos de 8 a 24, que a voz do Senhor aparece a Elias e diz, dispõe-te, vai para Sarepta, e ali darei ordem a uma viúva para que te dê de comer. Ele se levanta e ele vai para Sarepta. O texto sagrado nos dá uma informação muito importante, que Sarepta fica nas regiões de Tiro e Sidom. Essa informação é importante por duas razões. A primeira eu já digo agora, a segunda direi daqui a pouco. A primeira razão pela qual essa informação é importante, porque Sarepta, que fica nas regiões de Sidom, é terra de Jezabel. Você se lembra muito bem que a mulher de Acabe, Jezabel, é filha do rei de Sidom. Ela é filha de Etbaal primeiro. Portanto, Deus envia o Elias para a terra da feitiçaria, para a terra da idolatria, para a terra da mulher que corrompeu a Israel. Por quê? Porque não é a pessoa que faz o lugar. Não é o lugar que faz a pessoa, é a pessoa que faz o lugar. Não é você que se corrompe por ir ali ou aqui, é você que transforma o ambiente quando chega. Deus manda o Elias para a terra de Jezabel. Sarepta fica em Sidom. Bem, e quando ele chega lá, diz o texto sagrado, que ele vê uma viúva apanhando lenha. E ele pede para aquela viúva um copo d'água, ela entrega. E agora ele pede um bocado de pão, e ela diz, tão certo como vive o Senhor, eu só tenho um bocado de pão, comeremos eu e o meu filho, e morreremos. A segunda vez que Deus alimenta Elias, é por meio das migalhas de uma viúva. Migalhas. Migalhas. Jesus também esteve nas regiões de Tiro e Sidom. Você verifica isso em Marcos capítulo 7 e em Mateus capítulo 15. Jesus resolve tirar um dia de folga, e o seu dia de folga é nas regiões de Tiro e Sidom, onde esteve Elias. E lá ele encontra uma mulher cananeia, uma mulher cirofenícia que tem um problema. Qual é o problema? A sua filha está possessa, a sua filha está endemoniada. A sua filha é um marionete do diabo. E ela pede aos discípulos que resolvam o problema, e os discípulos de Jesus não vai resolver o problema, nós estamos de folga. Pastor tem que tirar folga, Jesus tirou folga. Louvado seja Deus. E aí Jesus fala para aquela mulher o seguinte: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que isso significa?
que o ministério imediato de milagres de Jesus era para os judeus, era para o povo de Israel. Ele não veio cumprir ministério de milagres no seu ministério terreno, fora da geografia de Israel. Foi isso que ele disse. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Só tem um problema. Aquela mulher cananeia, aquela mulher sirofenícia, nunca foi numa sinagoga, nunca foi num seminário teológico, ela lá sabe o que é casa de Israel. Então Jesus utiliza uma outra expressão pedagógica, uma ilustração, para poder alcançar o coração dela. Jesus diz com muito carinho, é o seguinte, filha, você não está entendendo o que eu estou dizendo, né? Vou dizer do jeito que você entenda. Não é lícito tirar a comida da mesa dos filhos e dá-la aos cachorrinhos. Não é lícito tirar a comida da mesa dos filhos e dá-la aos cachorrinhos. E aquela mulher responde em Marcos capítulo 7, versículo 28, ou Mateus 15, 27, dizem a mesma coisa. Ela olha para Jesus e diz, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Milênio antes, Jesus está nas regiões de Tiro e Sidom. Milênios antes, Elias está nas regiões de Tiro e Sidom, diante das migalhas de uma viúva. Milênio depois, Jesus está nas regiões de Tiro e Sidom, diante de uma mulher que diz que as migalhas dele são capazes de alimentar. Parece que Tiro e Sidom é lugar de migalha, quer seja no Novo Testamento, quer seja no Antigo Testamento, quer seja em 1 Reis 17, de 8 a 24, quer seja em Marcos 7, 28 ou Mateus 15, 27. O que isso quer nos ensinar? Que a segunda vez que Deus alimentou Elias é através de migalhas. Que o pouco também é matéria-prima para Deus. Que Deus não trabalha apenas com um caminhão de bênçãos e com fartura. Deus também age através de migalhas. Eu conheço muita gente, pastor Hugo, que vive correndo atrás de caminhão de bênçãos e que morre com migalhas. Mas todo aquele que se contenta com as migalhas da mesa de Deus acaba ganhando um caminhão de bênçãos. Porque não é sobre o quanto, é sobre quem dá. Não é sobre o quanto, é sobre de onde vem. Talvez eu fale com pessoas que me digam assim, mas eu tenho recebido migalhas do meu marido, migalhas da minha esposa, migalhas de atenção dos meus filhos, migalhas de afeto da minha família, migalhas de recurso, eu tenho vivido com migalhas. Eu tenho uma boa notícia para te dar, Deus também alimenta a partir de migalhas. Migalhas nas suas mãos só são migalhas, migalhas na mão de Deus são um banquete. O que a cananeia está dizendo para Jesus é o seguinte, os judeus que estão na mesa estão desprezando a comida, me deixa comer das migalhas. Aí sabe o que Jesus faz? Liberta a filha dela. Tem a parte do nosso povo que descobriu uma fé que é meio megalomaníaca, meio triunfalista demais. E a gente se esquece a simplicidade do evangelho e o fato de que até as migalhas que caem da mesa de Deus podem transformar a nossa vida. A segunda vez que Deus alimenta o Elias é por meio de migalhas. Eu aprendo 3 coisas com aquela viúva. Primeiro, eu aprendo a ter disponibilidade. O profeta pede água, ela dá água. Ela está apanhando lenha. Tem quase nada na despensa, mas não deixou de apanhar lenha. Segundo, eu aprendo a ter prioridade. Quando o profeta pede pão, ela diz, o pão que eu tenho é para o meu filho e para mim. Claro, entre alimentar o profeta e alimentar o meu filho, eu vou alimentar o meu filho. Do profeta cuida Deus. Eu amo ser pastor, eu amo a igreja que o Senhor me confiou, mas eu não tenho a menor dúvida que se tiver de escolher entre a igreja e a Ana e o José, que é a minha esposa e o meu filho, eu darei um tchau para a igreja. Primeiro a família, depois a igreja. Terceiro, eu aprendo com aquela mulher a ter fé prática. Porque apesar da sua teoria, quando o profeta diz que há um projeto de multiplicação de Deus para acontecer, ela vai lá e por fé entrega o pouquinho que tem. Disponibilidade, prioridade e fé prática. E um grande milagre acontece. As migalhas daquela mulher são multiplicadas. As migalhas daquela mulher são transformadas num banquete capaz de sustentar a sua família. Mas na mesma casa, onde se resolve o problema do dinheiro, aparece o problema da saúde.
Diz o texto sagrado que o filho dela adoece de forma repentina, abrupta, e morre. Pessoas morrem todos os dias. O difícil é quando morre durante a visita do pastor, porque aí a culpa é do pastor. Aliás, o pastor é uma pessoa ótima para a gente culpar pelos nossos problemas pessoais. A culpa é do pastor. Casamento não deu certo, a culpa é do pastor. O filho desviou, a culpa é do pastor. Agora aquela mulher olha para Elias e diz: meu filho morreu, já que você está aqui em casa, a culpa é sua. Será que você veio aqui à minha casa para expor para mim a minha vergonha? Elias está desesperado, olha para Deus e diz: será que até essa viúva o senhor está afligindo? É a mulher culpando Elias e Elias culpando a Deus. Aí como não tem ninguém acima de Deus, Deus fica com a culpa. Elias vai, pega o menino, leva para o quarto. Ora uma vez, morto o menino estava, morto permaneceu. Ora uma segunda vez, morto estava, morto permaneceu. Mas na terceira oração, o menino ressuscita. E quando o menino ressuscita, aquela mulher dá um testemunho sobre Elias, que qualquer um nessa igreja tão linda gostaria de ouvir. 1 Reis 17, 24. Agora eu sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra que sai da sua boca é a verdade. Que a cidade de São Gonçalo tenha esse testemunho a dar sobre qualquer membro dessa igreja. Agora eu sei que tu és um homem de Deus, agora eu sei que tu és uma mulher de Deus, e que a palavra que sai da sua boca é a verdade. Bem, acaba o capítulo 17 e se inicia o capítulo 18, versículo 1, com as seguintes palavras: muito tempo depois. Não sabemos ainda quanto tempo, mas muito tempo depois. E se você quiser dar um nome para o capítulo 18, o nome que você dará para o capítulo 18 é o melhor capítulo. É em virtude do capítulo 18 que eu quero te fazer uma afirmação e provar a minha afirmação. A afirmação é: Elias foi o maior profeta do Antigo Testamento. Apesar de Eliseu lhe ter pedido unção dobrada, a resposta de Elias para Eliseu não é parabéns que pedido inteligente. A resposta foi: dura coisa pedistes. E Eliseu nunca foi maior que Elias. No Monte da Transfiguração, provavelmente o Monte Tabor, aparecem transfigurados em glória, representando a lei Moisés, mas representando os profetas Elias. Em Mateus 16, de 13 a 19, diz que indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem ser o Filho do Homem? Responderam-lhes: uns dizem João Batista, mas outros dizem Elias. Quando Jesus está agonizando no Gólgota, braço esticado no madeiro, alguns passavam debochando, dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz e salva-te a ti mesmo. Mas outros passavam dizendo: deixem-no, ele clama por Elias. Elias que aparece no monte, é Elias que é citado na lista de possíveis messias, é Elias que é indicado como aquele a quem Jesus clamava na cruz. Elias é o maior profeta do Antigo Testamento. E por quê? Por causa do capítulo 18. 3 coisas acontecem no capítulo 18. O capítulo 18 começa com um personagem chamado Obadias. Obadias era um mordomo da casa de Acabe e Jezabel, que escondia profetas que Jezabel tentava matar. E um dia Acabe está procurando Elias por todo lugar e não encontra, mas um dia Elias resolve que tem que falar com Acabe, porque Deus manda. E Elias procura Obadias e diz: marque a minha reunião com Acabe. Obadias diz: pelo amor de Deus, não. Porque ele já procurou você por todo lugar. Se eu marcar essa reunião, ele vai entender que eu estava te escondendo. Vai me matar. O Elias fala: pode marcar, porque agora chegou a hora de eu falar. Olha que lição preciosa para nós pastores. Não é um rei que decide quando falar com um profeta. É um profeta que decide quando tem algo para falar para um rei. Não é Acabe que diz quando que Elias vai aparecer na frente dele. É Elias que diz quando Deus tem um recado para Acabe. Não é o profeta que bajula, que é vassalo de autoridade. É a autoridade que precisa de um profeta. Um dia perguntaram a Billy Graham se ele não aceitaria concorrer à presidência dos Estados Unidos. Ele disse: jamais eu vou me rebaixar a esse cargo, eu sou um ministro do Evangelho. Bem, 3 coisas acontecem no capítulo 18. Primeiro, Elias derruba sozinho 850 homens.
entre os profetas de Baal e os profetas do poste ídolo que comiam à mesa de Jezabel. Segundo, ele ora para descer fogo do céu e desce fogo do céu. Terceiro, não tem uma nuvem no céu, não chove há anos, ele faz uma oração para que chova e de repente aparece uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem e começa a chover. Esse homem é poderoso. O capítulo 18 é o melhor capítulo da vida desse homem. Faz fogo descer do céu, derruba exército sozinho e faz chuva descer do céu. O problema dos melhores capítulos da nossa vida é que eles começam e acabam. E agora se inicia o último capítulo dessa exposição, que é o 19. O capítulo 19 começa dizendo assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como passaram os profetas de Baal a fio da espada. E ela lhe envia um mensageiro a dizer: façam-me os deuses como lhes aprouver, se eu não te matar. Eu fico imaginando se eu sou Elias. Porque eu me conheço. De bonzinho só o rosto. Não é nem o rei que está me ameaçando, é a mulher do rei. E não é nem a mulher do rei, é o mensageiro, é o garoto de recados da mulher do rei. Se eu vou te matar, eu vou dizer assim: ô mensageiro, fala lá para sua patroa o seguinte, para ela mandar o exército mais poderoso que ela tiver, e pergunta se ela quer que eu derrote o exército dela, carbonizado ou afogado. Porque eu tanto posso fazer fogo descer do céu, quanto eu posso fazer água descer do céu. Manda ela mandar todo mundo. Eu posso fazer churrasquinho deles, ou eu posso afogá-los. Porque quando eu oro, desce fogo do céu, e quando eu oro, desce água do céu. Mas meus irmãos, diz 1 Reis 19:4, que a reação de Elias foi outra. Ele se joga no zimbro e faz a pior oração da sua vida: basta, Senhor, a minha vida não vale nada, eu não sou melhor do que os meus pais, mata-me. Basta, Senhor, a minha vida não vale nada, eu não sou melhor do que os meus pais, mata-me. Todos os comentaristas do Antigo Testamento concordam que esse episódio se chama a depressão de Elias. Elias está pedindo a morte. Isso me ensina algumas coisas. Primeiro, você deve ter cuidado com o dia do seu fracasso. O dia do fracasso não é um bom conselheiro. Não tome decisões no dia do fracasso. Olhos embaçados pelas lágrimas do fracasso são péssimos conselheiros. Segundo, não tome decisão no dia do sucesso. O sucesso é um péssimo conselheiro. Olhos embaçados com as lágrimas de alegria do sucesso são péssimos conselheiros. Elias desce do Monte Carmelo como o homem mais poderoso do mundo e agora está como uma criança com medo de escuro, chorando, pedindo a morte. Cuidado com o sucesso. Cuidado quando tudo vai muito mal e cuidado quando tudo vai muito bem. Mas a depressão de Elias me ensina uma coisa que é libertadora, sobretudo para nós evangélicos. Me ensina que, primeiro, depressão não é falta de Deus. Alguém aqui tem mais Deus do que Elias teve? Segundo, me ensina que depressão não é falta de fé. Alguém aqui tem mais fé do que Elias? Terceiro, me ensina que depressão não é falta de experiência com Deus. Alguém aqui tem mais experiência com Deus do que Elias teve? Quarto, me ensina que depressão não é falta de poder espiritual. Alguém aqui tem mais poder espiritual do que Elias? Alguém aqui já ressuscitou filho dos outros? Depressão é uma doença, um estado da alma, tratável, medicável e curável, mas que precisa ser reconhecido. Por ser míope e usar óculos, eu nunca fui acusado de ser um homem sem fé por usar óculos. Tira esse óculos aí, seu pastorzinho sem fé. Vá dirigir sem óculos, cadê sua fé? Porque se eu tiver um problema nas minhas emoções, eu não posso tomar um comprimido sob recomendação médica. Qual a diferença?
Colossenses capítulo 2, verso 3, diz que em Cristo habitam todos os mistérios da ciência e do conhecimento. Em Cristo não habita só essa igreja e a teologia. Em Cristo habita a medicina, a farmacologia, a psiquiatria, tudo habita em Cristo. Depressão tem cura, tem tratamento, tem alimento dos céus para você. E agora Deus alimenta o Elias pela terceira e última vez, e eu chego à conclusão desse sermão. Eu disse a você que eu queria responder uma pergunta. E até agora nós temos duas possibilidades de respostas. Eu inicio a explicação da terceira, porque é a terceira e última vez que Deus alimenta o Elias. Depois do verso 4 que ele pede a morte, no verso 5 aparece um anjo. Deus envia um anjo para alimentar o Elias. E o anjo faz aparecer sobre pedras em brasa um bocado de pão cozido. Eu queria que você nunca esquecesse isso. A primeira vez que Deus alimenta o Elias por meio de corvos, a segunda vez que Deus alimenta o Elias por meio de migalhas, a terceira vez que Deus alimenta o Elias por meio de um anjo que trouxe pão do céu. De onde veio o pão daquele anjo? Não diz o texto sagrado que o anjo era padeiro. Não diz o texto sagrado que o anjo veio com um pacote de trigo, centeio, cevada. Não. O anjo levanta o Elias, diz levanta e come, e o anjo faz aparecer sobre pedras em brasa um bocado de pão cozido, e esse pão veio do céu. A terceira e última vez que Deus alimenta o Elias, não mais corvo, não mais migalhas, mas o pão que veio do céu através do anjo. E quando o pão que veio do céu através do anjo é ingerido pelo Elias, sua Bíblia está aberta ainda, chegamos em 1 Reis 19, 8. Sua Bíblia está aberta ainda, amém ou não? Então, pastor Hugo, eu precisei fazer essa pequena introdução. Vocês desculpem, tá, irmãos? Eu precisei fazer essa introdução para chegar então no texto que eu vou pregar. Sua Bíblia está aberta ainda? 1 Reis 19, 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E a pergunta é, que comida é essa? Não é a do corvo, não é a migalha, é o pão que desceu do céu. Quando Elias come do pão que o anjo traz do céu, ele se revigora e ele caminha 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E a boa notícia que eu tenho para você é que o pão do céu está aqui para te alimentar. A boa notícia que eu tenho para você é que essa igreja há 10 anos só chegou até aqui porque é sustentada pelo pão do céu. A boa notícia que eu tenho para você é que Jesus é o pão do céu. A boa notícia que eu tenho para você é que em João 10 Jesus disse, eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Em outras palavras, Jesus é salvação, Jesus é libertação e Jesus é provisão. A salvação não é um discurso. Por mais que nós pastores amemos os discursos, a salvação não é um discurso. A salvação não é um conjunto de palavras, a salvação é uma pessoa, e essa pessoa tem nome, o nome dela é Jesus. A libertação não é uma quebra de correntes, a libertação não é um expediente místico, a libertação é uma pessoa, e essa pessoa tem nome, o nome é Jesus. A provisão é uma pessoa, essa pessoa tem nome, o nome é Jesus. O pão da vida que desceu do céu. A comida que alimenta o Elias é o pão que desce dos céus e o encoraja a caminhar 40 dias e 40 noites. Mas você diz assim para mim, pastor, eu estou comendo pão que amassou, eu estou comendo pão que o diabo amassou. Conhece gente assim? Gente que está comendo o pão que o diabo amassou? Essa noite eu quero te apresentar o pão que amassou o diabo, o nome dele é Jesus, o pão da vida. O pão que amassou o diabo é Jesus.
Ele é o Deus de toda provisão. Ele é o Deus provedor. Ele é o Deus que alarga as tendas. Ele é o Deus que nos faz caminhar. Ele é o Deus que preenche a nossa vida. Ele é o Deus que alarga as fronteiras de uma igreja. Ele é o Deus que alarga a influência de uma igreja. Ele é o Deus que faz uma igreja caminhar 40 dias e 40 noites até o seu propósito. Ele é o Deus provedor. Atos 17, 28 diz que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Colossenses 1, 27 diz: o qual nos fez conhecer a grandeza desse mistério entre os gentios, Cristo em vós, a esperança da glória. Ele é o Deus provedor. Concluo. Elias agora entra numa caverna. Deus olha para o Elias e diz: o que fazes aqui, Elias? Repare, Deus não diz o que fazes aí, Ele diz o que fazes aqui, porque Deus está lá. Deus está lá. O Salmo 139 diz que você pode tomar as asas da alvorada, Deus está lá em cima. Você pode fazer da sua cama a profundeza de um abismo, Deus está lá embaixo. Ele está lá. Ele está lá. Aí Elias abre o coração. Sabe qual que é o problema, Deus? É que eu fiquei depressivo porque eu estou sozinho nesse mundo. Eu sou o único profeta nesse mundo. Deus fala: calma, Elias. Deixa eu tratar seu coração. Tem 7.000 que não se curvaram a Baal. Você não é a última bolacha do pacote não, Elias. Tem discípulo meu em todo canto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem gente de Jesus em todo lugar. É só a gente abrir os olhos e perceber. Agora, Elias, você vai formar um sucessor. Eliseu. E no segundo livro dos Reis, o capítulo 2, encerra a trajetória do Elias, porque, ainda bem, irmãos, deixa eu ser bem sincero aqui para encerrar, ainda bem que tem orações nossas que Deus diz não e não está nem aí. Deus não tem compromisso com orações feitas sem responsabilidade. Essa oração de Elias foi irresponsável. Me mata. Que história é essa? Me mata. Deus agora é assassino? E Deus é tão bem-humorado que olha para o Elias e fala assim: meu filho, é o seguinte, tu vai vir para o céu sem morrer, para largar de ser bobo. Elias foi arrebatado, irmão. Foi para o céu sem morrer, ele e Enoque. Deus ensinando para nós assim: eu não tenho compromisso com o seu desespero, não. Eu tenho compromisso em alimentar você. Ele é o Deus provedor. E o Deus provedor tem nome. É Jesus. Eu quero dizer para você que o Deus provedor está aqui. E se nessa hora você precisa de uma palavra da provisão dele, eu te convido a se ajoelhar onde você estiver. E nós vamos orar ao Deus de toda a provisão. Que segundo Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. E essa igreja há de experimentar o triunfo que há nas mãos do Deus provedor. Pastor Hugo nos elevará a Deus em oração.